Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O programa de hoje é sobre o Dia dos Prodígios, da Lídia Jorge, essa edição assim mais antiguinha, né? Anos 80, desenhada, que dá pra ver, se você está, claro, conferindo pela TV ou pelo YouTube. Vasto bigodão, né? Isso, e também, claro, a cobra voadora aqui, Dragão. em toda a sua magnitude, né? E coisas assim. Camila Kiel, vamos então agora com mais uma convidada aqui, a nossa convidada então do programa de hoje, falando então conosco. Isso, a Gabriela Silva, que é doutora em Teoria da Literatura, e ela agora contextualiza o autor. Vamos conferir. Lídia Jorge é uma das mais importantes escritoras portuguesas da contemporaneidade. Ela pertence à novíssima literatura portuguesa, em que vão ser discutidas questões do Portugal pós-colonial, dos retornados das colônias e toda a identidade portuguesa que se mantém pós-salazarismo. A escrita da Lídia Jorge é extremamente marcada pelo feminino, pela sensibilidade do feminino e a forma como as mulheres lidam com a história e sua participação na história. Também é muito importante a memória de Portugal, o sentimento de Portugal em relação à sua manutenção da identidade pós-colonial. Ao pensarmos Lídia Jorge, temos sempre que lembrar que ela é uma mulher e, por isso, a sensibilidade é muito importante na sua escrita e também um pouco poética, lembrando sempre o saudosismo de Portugal, que é uma característica tão importante na literatura. Continuamos por aqui agora no Clube do Livro, falando sobre o Dia dos Prodígios, da Lídia Jorge, e a Gabriela falou ali a respeito da Lídia Jorge também, sobre o fato de ela ser uma autora, ser uma mulher, e ela fala aqui nesse livro, que tem nesse livro aqui, nessa edição, tem um prefácio que fala um pouco sobre ela, e sobre como ela era uma autora que sabe que é uma autora feminina, mas não é feminista. E ela citou isso a respeito das personagens dela, que são personagens que são muito verdadeiras naquele contexto que ela estava escrevendo. Inclusive, tu tinha falado uma coisa também sobre as personagens femininas, né, Camila? Sim, tô só... É mesmo, ela disse que era feminina, não era feminista. Sim. Tu vê, né? Não sei o que dizer. Mas, falando especificamente das personagens do livro, assim, eu destaco 3 delas. Como eu já tinha falado no bloco inicial, a Branca, que é a esposa do Pássaro Volante. Esse é o nome, né? É José Pássaro Volante. E a Branca vive a sua vida é servir a família. Então, ela teve 3 filhos, ela tem um marido que é violento, ela, enfim, ela é uma mulher que sofre realmente, assim, várias violências vindas do marido, né? E essa submissão dela, em alguns momentos do livro, ela tenta se rebelar contra isso, mas, claro, acaba que não acontece, porque nesse contexto seria difícil que isso rolasse, entendeu? Ela chega assim, ao final um momento com o pássaro, eles brigam de forma, inclusive, ela surta, violenta, né? E ele mesmo diz isso, que ela meio que pira, né? Nunca imaginei que você poderia levantar a voz, algo desse tipo. Claro, porque ele é o agressor, né? Ele agride ela, né? E aí são as agressões, tanto as físicas quanto agressões sexuais, porque da forma como acontecem ali as relações sexuais entre os dois, é uma forma que ela tá conformada com aquilo, mas não é da vontade dela. Mas é a obrigação dela como esposa. Mas é bem curioso essa parte da Branca e do pássaro, porque existe bem no começo do livro uma alegoria, na verdade, ou até um paralelismo entre o tratamento que o pássaro dá à Branca e o que o pássaro dá à menina. Menina que é a mula. Isso. Existe uma mula, então, que eles estão ali, que eles têm, o casal tem uma mula, e ele bate na mula. E ele bate, a mula uma hora vai e foge e não aparece mais. E ele fica... O livro todo, na verdade, é uma procura também atrás daquela mula. Sim. E a gente pode pensar, será que a Branca, a partir do momento que a mula fugiu, ela não pensa, bom, a mula, ela apanhava tanto quanto eu e agora fugiu, será que eu também não posso? Talvez isso possa ser o start, né, para aquele surto, entre aspas, que ela tem no livro. Então... É interessante ver isso, como a Lídia também trabalha com os personagens, com os animais, né? A mula, a cobra, as formigas também, né? As metáforas. E aí eu destaco também as Carminhas, como eu chamei também no primeiro bloco, que é a Carminha mãe, que é a Carminha rosa, e a Carminha parda, a filha.
porque elas são, de certa forma, excluídas ali daquele contexto da comunidade, e eles apontam o dedo, então, para elas, porque a mãe, né, a Carminha Rosa, teve um relacionamento com um padre, e então a Carminha Parda é fruto desse relacionamento, né? Então, imagina, ela teve uma filha com um padre, né? Que espécie de mulher é essa, né? Então, elas têm elas são um pouco apartadas, assim, da comunidade. Tanto que as coisas acontecem, os acontecimentos estão rolando na rua, e eles batem na casa delas. Tá, como é que vocês estão aí dentro, escondidas dentro de casa? Enquanto isso tem uma cobra aqui que a gente teve que matar, saiu voando, o que é isso? E assim, Você ficou limpando a casa. Elas Isso. tinham uma mania de limpeza De também, limpeza. que mostra bem no começo do livro, inclusive, né? A primeira parte do livro é a Carminha, filha, limpando os vidros, né? Isso, a janela. E é uma longa descrição dela, daí tem a questão da mosca que tá presa no vidro, né? Sabe que tipo, o livro não tem um personagem principal, mas eu senti muito a Carminha como um fio condutor. Não sei se vocês notaram isso, mas talvez se eu fosse escolher um personagem pra eleger o principal, eu ia escolher a Carminha, a filha, né? Já que ele começa com ela. E daí eu fiquei pensando esse trecho inicial dela limpando a janela, que é um trecho longo, né? Pelo que ela tá fazendo ali. Será que não mostra também como é pacata a cidade, né? Não, totalmente. Tipo, olha ali, tá a mosca, ela vai lá com a uva e uma pasmaceira só. tem que ficar brilhando o vidro. Mas a questão das duas Carminhas eu acho interessante também, que mostra bastante o machismo também, né, dentro daquela comunidade, porque elas falam mal da Carminha Rosa, né, que é a mãe, dizendo que ela teria, no caso, seduzido o padre. Isso. Então, no momento que eles dizem, ela levanta a saia, e como o padre vai conseguir não ficar aceso com aquela visão. Poxa. É um padre. Vamos combinar, né, que tipo, Pra uma coisa acontecer. dois precisam querer, né, a não ser, claro, uma num questão caso de abuso. É. Mas, ao mesmo tempo que tem isso, e talvez por sofrer isso, a Carminha mãe quer que sua filha, Carminha Parda, tenha um casamento. Então, ela quer escolher um pretendente para que a filha se case. E a Carminha filha, eu vou chamar assim, sempre fica sonhando, então, com um príncipe encantado, um forasteiro, um cara que venha de fora para ser o marido dela, né? E a mãe vai preparando ela para isso, prepara ela para o casamento, né? Então, aqui a gente tem um cenário que as mulheres são preparadas para casar, não para que elas tenham uma vida profissional, uma vida feliz, são preparadas para casar. A felicidade está muito ligada ao casamento, né? E uma moça honrada. Então, a Carminha mãe quer que a sua filha seja uma moça honrada, talvez para não passar o que ela passa na vida, né? Outro personagem feminino que eu destaco, que eu comentei durante o nosso intervalo, que foi a Esperança Teresa, que é a Esperancinha, que é a mulher, então, do José Jorge Júnior, que é um outro casal que vive ali e que tem enfim, diálogos longos, e que eles tiveram muitos filhos. Eles descrevem, tipo, o nome de todos os filhos. É um monte de nome, assim, atrás de ponto, nome, ponto, nome, ponto. E eles ficam um tempão discutindo, não, mas esse nasceu primeiro. Mas isso, eles ficam um tempão debatendo isso, só que chega um momento que o marido dela não escuta mais o que ela tá falando, que ela tá reclamando, então, que ela sente muita falta daquele filho que ela perdeu, que morreu. Que ela nunca viu os olhos dele. Que ela nunca viu os olhos dele. E ela fica debatendo em cima daquilo e ele tá vendo outra coisa, falando de outra coisa. Totalmente insensível, assim, o que e ela até tá que ela falando. demonstra também esse sentimento de, tipo, poxa, eu casei contigo só pra ser mãe dos teus filhos e pra ser tua mulher e pra seguir as tuas ordens, sabe? Aquilo, como ele não presta atenção nela, ela meio que também se revolta, assim. Mas depois daquilo, logo se aquieta de novo e torna a vida normal. Então, dá pra ver que essa submissão das mulheres, principalmente dessas duas, é comum, né? Principalmente até pela época. Mas a gente tem, né, a mulher que tenta matar, né, a cobra, né? Qual é o nome dela mesmo? A Jesuína Palha. Jesuína Palha, que é, digamos, a pessoa que meio que insufla, né, a população ali. Isso. Digamos, seria a líder da comunidade, de uma forma, assim, a gente pode ter ver ela assim. Mas é uma pessoa que, apesar de tentar fazer essas questões para a comunidade, sempre tá, né, na verdade, olhando pra casa alheia, né? Então, quando surge o forasteiro
que é o grande sonho ali da Carminha, Minha. todo mundo fica olhando para aquele sujeito subindo a rua ali, né? Olha só quem tá ali. Quem será que é ele? Depois, quando a segunda pessoa chega, que é o Marinho, né? Sim, o segundo forasteiro. O segundo forasteiro chega também, eles, bate lá na Carminha, pede um copo d'água, mas daí já pergunta quem é a pessoa. É uma comunidade, sabe, tão minúscula, sabe? É tão... Eu não consegui ver naquele lugar, porque na verdade todo mundo tá olhando pra todo mundo, né? Não tem como... É complicado. irritante. É. Aham. E esse primeiro pretendente da Carminha, então, ele é um soldado, né? E ele vem visitar a casa dela. Mas assim, com todos os cuidados guardados e tal. Mas as pessoas ficam olhando, achando que não vai ter ali o decoro, o respeito necessário aos vizinhos, né? E no final das contas, esse casamento não acontece porque esse soldado estava... porque esse soldado estava limpando a arma e... Morreu, assim. Ele Disparou a arma. Foi um acidente. Enquanto que ele limpava a arma, morreu. Não, é ridículo. Eu fiquei tipo... Não, sério? É ridículo e a forma como a Lídia Jorge escreve aquela parte é muito legal, porque ela fala assim do sujeito que está limpando a arma e tá, olha o cano e vê o paraíso. Porque ele atirou em si mesmo, né? Enfim, e morreu na hora. Morreu na hora. Depois do intervalo, a gente vai continuar falando então aqui do Dia dos Prodígios, falar um pouco mais dos personagens também, da forma como a Lídia Jorge conta essa história pra gente. Depois do intervalo, então mais Clube do Livro aqui no Unicinos FM e também na TV Unicinos.